Obrigado, pastor. Obrigado, igreja. Graça e paz a todos. Boa noite a você que está em casa, em algum lugar, cultuando ao Senhor conosco. Pode se assentar, igreja. Queridos, então, encontrem em sua Bíblia, 2 Pedro, capítulo 1. Eu quero compartilhar uma palavra. No final, ela vai coincidir muito com o que a pastora falou, porque nós, de fato, não temos mentalidade de escravos. Deus não nos chamou para ser escravos. Obrigado, Ian. Deus não nos chamou para ser os escravos, e sim para viver a vida de filho. E cada vez que nós vamos evoluindo, crescendo, existe uma razão, uma base para isso. A gente não cresce senão conhecendo Deus. Cada vez que Deus se revela na palavra a nós, cada vez que conhecemos algo dele, que ele deixa algo dele para que a gente conheça, aí vamos conhecendo Deus. E juntamente com esse conhecimento nós vamos crescendo. E eu quero falar exatamente sobre isso, riquezas do conhecimento de Deus. Amém? Vamos orar para que o Pai nos conceda a graça de entender a palavra e de poder receber. Amém? Você veio aqui para ser edificado, com certeza. Você veio aqui para ser salvo se você não é salvo. Você veio aqui para receber algo dele, porque ele te ama e tem um propósito para a sua vida. Amém? E isso não é chavão de pastor, chavão de crente, isso é a palavra sendo declarada. Deus te ama e Deus conta com você nos planos eternos dele. Obrigado, Jesus, por essa noite. Obrigado, nosso Pai querido e amado, que nós estamos aqui para receber do Senhor. Estamos aqui para receber do teu Espírito Santo. O Senhor tem tanto a falar conosco, tanto a ministrar o nosso coração. Ministra a vida de cada um de nós, libera o céu sobre este lugar. Pai, ministra as crianças que estão nas suas salinhas, esteja falando com elas igualmente, em nome de Jesus. E que a revelação da pessoa do Senhor Jesus Cristo esteja sendo imprimida em nós, esteja sendo revelada a nós. Possamos nós aqui crescer mais ainda com a tua palavra, com a tua luz e revelação. Declaramos desde já amarrado toda a imposição das trevas. Tudo que contra nós se levanta em nome do Senhor Jesus. Amém. 2 Pedro, vamos ler apenas 2 versos. Capítulo 1 de 2 Pedro. Vamos ler o verso 3 e o verso 4. Novamente eu quero falar sobre riquezas do conhecimento de Deus. Pedro começa então, ele começa dizendo aqui no verso 3 assim: visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem o quê? A vida e a piedade. Eu amo essas expressões. E Pedro colocou, evidentemente, dirigido pelo Espírito Santo, todas as coisas que conduzem à vida, todas as coisas que conduzem à piedade. Elas não foram disponibilizadas para nós por um alto preço, onde eu e você tivéssemos que pagar. Não, elas foram dadas a nós, visto como pelo seu divino poder, ele nos doou, nos concedeu todas as coisas que conduzem o quê? A vida e a piedade. O que eu sou mais apaixonado é pelo seguinte: todo crente sincero, o seu grande zelo é o zelo de avançar, no mínimo avançar, não é verdade, pastor? No mínimo avançar. Todo crente sincero, o seu grande zelo é o de nunca retroceder. O desejo dele é o de não cair. O desejo dele é o de continuidade. Todos nós que caminhamos com Deus, nós temos dentro de nós um ardor, um desejo de continuidade. Pedra de tropeço nos causa arrepio, não é verdade? Não é verdade? Não queremos pedra de tropeço no nosso caminho. Não queremos viver de qualquer forma. Nós queremos que a nossa vida encontre um canal de fluência maior, se possível. Deus, como crescer mais ainda? Deus, como ativar um crescimento onde a continuidade desse crescimento seja contínuo, olha, esteja sempre ocorrendo conosco. Como sair desse estágio que me encontro para um estágio ainda maior? Como conhecer melhor a Deus? Como conhecer melhor a palavra de Deus?
como ter fundamentos sólidos, como não permitir que a fé vacile, como não entrar em uma heresia. Então, isso é a sinceridade de todo cristão. Estava falando ontem com o pastor Genival de 2 homens de Deus que eu conheci. Deles, eu tive um pastor que saiu daqui, saiu de Anápolis, estava em Anápolis, e vários saíram e foram fazer um curso, um seminário com esse homem de Deus. E muitas pessoas, pastores, líderes evangélicos de diversas nações estavam saindo de suas nações, indo até lá onde estava esse servo de Deus, ministrando. E de alguma forma o tempo passou, e esse mesmo homem de Deus que dava aquele seminário, retrocedeu e foi servir, segundo ele, a uma religiosidade que nada tinha a ver com aquilo que ele servia. Não quero dizer para onde ele foi, o que ele fez, porque de repente possa ofender alguém que esteja nos ouvindo, né? Então, porém era um retrocesso aquilo que ele estava experimentando. E eu comentei com o pastor Genival, pessoas que estavam lá em cima, tem um retrocesso tamanho. E nós precisamos cuidar de nós, não é verdade? Precisamos encontrar em Deus uma forma de não retroceder, mas de avançar sempre, amém? De nunca ficar estagnado, amém? Nunca ficar estagnado. Por quê? Porque cremos que esse Deus, nosso Senhor e nosso Pai, tem para nós um crescimento que vai avançando, até chegarmos àquilo que Paulo disse aos Efésios, a estatura de varão perfeito. Glória a Deus. Pedro então está dizendo, verso 3, visto como pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Então eu estou entendendo aqui que tudo o que eu preciso para viver essa vida cristã, essa vida evangélica, essa vida santa, já me foi doado, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Eu quero entrar nesse conhecimento completo daqui a pouquinho, mas antes eu quero que vamos ver pelo menos 2 coisas que foram doadas. Abra sua Bíblia, voltando um pouquinho, põe a mão aí, porque a gente vai voltar para Pedro, tá? Mas retroceda um pouco aí para Romanos, no capítulo 2 de Romanos. Vamos ver 2 coisas pelo menos. A primeira delas está em Romanos capítulo 2. Todas as coisas que conduzem à vida e à piedade já foi doada, a mim e a você. Romanos 2, no verso 4, ele diz exatamente a primeira coisa, isso é em ordem mesmo. A primeira coisa que foi dada a mim e a você, que foi doada da parte de Deus, é o princípio do arrependimento. Amém? O arrependimento não é uma fabricação minha e sua, mas Deus nos conduziu. E de alguma forma Deus nos suportou, Deus nos tolerou, até o ponto de o arrependimento ser produzido em nossa vida. Olha só o que ele diz no verso 4, capítulo 2, então, verso 4. Ou desprezas a riqueza da sua bondade, tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que faz o quê? É que te conduz ao arrependimento. Eu e você somos conduzidos, ou melhor, fomos conduzidos ao arrependimento pela bondade. A bondade de Deus veio na minha vida, no meu caminho, cruzou o meu caminho, me suportou, me tolerou. Deus teve longanimidade e por fim Deus me conduziu ao arrependimento. Pedro diz, visto como pelo seu divino poder, Ele tem nos concedido todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Eu e você temos herança para tudo aquilo que nós precisamos para viver corretamente a vida cristã. Tudo foi disponibilizado. Nós não precisamos ser engenheiros, não precisamos fazer engenhocas, não precisamos fazer marabalismo, não. Tudo foi doado. Eu e você precisamos ter um coração aberto. Então a primeira dádiva para que você caminhasse com Deus, como está caminhando hoje, foi a dádiva do arrependimento. Deus foi conduzindo o seu caminho.
até esse arrependimento brotar e ser real, essencial, verdadeiro na sua vida. E depois de arrependimento, visto como o seu divino poder nos tem concedido todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, o que Deus precisou conceder mais para dar sustentação a esse arrependimento? Capítulo 2 de Efésios. Vamos rapidinho a capítulo 2 de Efésios. Aleluia. Hoje, capítulo 2 de Efésios, eu vou ter misericórdia, irmãos, a primeira vez, né? Eu acho que é liberdade demais, né? A pessoa vai adquirindo, né? Eu, a primeira vez, não posso fazer isso, não. Capítulo 2 de Efésios, diz o verso 8 assim: porque pela graça sois salvos, glória a Deus, mediante o quê? A fé. E isto é visto como pelo seu divino poder, ele nos tem concedido todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Pela ordem, nós já vimos duas coisas: o arrependimento. Nós não ignoramos que foi a bondade de Deus que nos conduziu ao arrependimento. Amém? A segunda coisa, o arrependimento de nada adiantaria se ele mesmo não fosse o autor e o consumador da minha fé. Eu não poderia desenvolver fé, criar fé. Não se cria fé, se ganha fé. Fé é dom, é dádiva de Deus. Então, quando o arrependimento chegou, ele precisou produzir fé. Para quê? Para sustentar o arrependimento. Quantos anos, pastor Genival, o senhor tem de fé cristã, fé evangélica? Quantos anos? Foi em que ano? Lembra do ano? 86, 37 anos, é isso? Esse arrependimento não está sustentado por uma opinião. Não, eu sou crente mesmo, eu sou crente. Não, eu não quero outra coisa. Não. É uma fé. É uma fé. Também não é de uma vida fácil, mas é uma fé verdadeira. É uma fé autêntica. Assim o seu arrependimento, assim a sua fé. Não está sustentado na sua vida fácil, mas na fé cujo autor e o consumador é o Deus que você acredita. É o Deus que você acredita. Visto como pelo seu divino poder, vamos para Pedro então, capítulo 2, 2 Pedro, capítulo 1. Visto como, verso 3, visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas, há tantas outras coisas, mas vamos ficar com essas duas, tá? Nós vimos o arrependimento, que ele nos conduziu, e nós vimos a fé, que tem sustentado o arrependimento e tem sustentado nossa vida em todos os sentidos, não é verdade? A nossa crença, amém? Vocês estão anunciando uma campanha para a semana que vem, não é isso, pastor? Semana que vem é uma campanha? Com certeza é a fé que está motivando essa campanha, é a fé que vai fazer você fazer a campanha. Porque onde falta fé, falta ação. Não é verdade? Não é verdade? A pessoa que é vazia de fé, ela é vazia de ação espiritual. Ela não anda, ela não move. Visto como pelo seu divino poder nos tem sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Agora ele fala algo muito importante depois. Depois ele diz assim, pelo conhecimento completo. Pelo conhecimento completo. Há outra versão que diz pelo pleno conhecimento. Há uma outra versão que diz simplesmente pelo conhecimento. Mas eu então faria uma pergunta: como nós podemos sequer conhecer ao Deus Todo-Poderoso? Como podemos ter o conhecimento completo do infinito? Como podemos ter o pleno conhecimento do Deus El Shaddai, Todo-Poderoso? Como o pleno conhecimento? Como o conhecimento completo? Como o conhecimento? Pedro está dizendo que as coisas que nós recebemos para nos conduzir na vida e na piedade, elas estão vindo pelo conhecimento de Deus. Vamos abrir os olhos para isso. Amém?
elas continuarão vindo pelo conhecimento de Deus, amém? Vamos guardar isso. Para que a sua fé se estabeleça, você precisa continuar conhecendo. Aquela mensagem de Oséias 6:3, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. É uma mensagem atualíssima. Amém? Vamos abrir agora lá em Êxodos, capítulo 6, para a gente ver um pouquinho sobre esse conhecimento. O que, de fato, capítulo 6, meia dúzia. O que, de fato, Pedro estaria dizendo pelo conhecimento completo? O que é isso? Êxodos, capítulo 6. Olha só o que Deus deixa para nós aqui em Êxodos capítulo 6. A partir do verso 2 diz assim: falou mais Deus a Moisés e lhe disse. Olha essa palavra de Deus. Deus se apresenta como o quê? Eu sou o Senhor. Sua versão diz Jeová. Eu sou o Senhor. Deus está se apresentando. Moisés vivia aquele momento onde estava sendo comissionado a tirar todo o povo do Egito. O povo vivia no Egito por 430 anos. Moisés foi levantado por Deus para retirar aquele povo do Egito. O povo vivia no Egito como o quê? Eles eram escravos. A pastora citou agora há pouco que nós não somos mais escravos. Somos o que mesmo? Mudou bem, irmãos. Mudou bem, hein? Princesa Isabel ajudou um pouquinho, né? Alguns por aí. Mas o Salvador Jesus, aleluia, glória a Deus. Falou mais o Senhor a Moisés e lhe disse: eu sou o Senhor. Deus estava se apresentando a Moisés como Senhor. Aí ele diz no verso 3, eu apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó, os pais, os patriarcas. Como a sua versão fala El Shaddai? Há uma versão que fala El Shaddai, é o Deus Todo-Poderoso. Eu apareci como o Deus Todo-Poderoso. E Deus está dizendo, mas pelo meu nome, o Senhor, eu não lhes fui conhecido. E a gente fala, mas que coisa interessante. Deus está dizendo, olha, Abraão, Isaque e Jacó me conheceram como o Deus Todo-Poderoso, mas não me conheceram como o Senhor. Isso indica para mim e para você que Deus precisa seguir sendo conhecido por nós. Porque a cada revelação que nós tivermos de Deus, tanto mais nós alcançaremos algo a partir dessa revelação, na nossa condição, na nossa maturidade, na nossa herança, como a pastora disse agora há pouco, no nosso desempenho, no nosso desenvolvimento. Quanto mais conhecermos de Deus, tanto mais nós iremos amadurecer, nós cresceremos. Então, de novo, verso 3. Aparecia a Abraão, a Isaque e a Jacó, como Deus Todo-Poderoso. Mas pelo meu nome, o Senhor, eu não lhes fui conhecido. Vamos entender um pouco melhor isso. A gente também põe a sua mão aí para a gente voltar para cá agora mesmo. Abra em Gênesis, capítulo 17. Está escrito assim. Quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Está vendo que ele está falando diferente do que ele falou para Moisés? Ele não está dizendo, eu sou o Senhor. Ele está dizendo, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e ser perfeito. Isso aqui é de tremer a coluna, viu, pastor? O homem tinha 99 anos de idade. E Deus vira para ele e fala, anda na minha presença e ser perfeito. Farei uma aliança entre mim e te
multiplicarei extraordinariamente. Prostrou-se Abrão, você está vendo que o nome aqui era Abrão, amém? Era pai supremo, pai amado. Prostrou-se Abrão, rosto em terra, e Deus lhe falou: quanto a mim, será contigo a minha aliança, serás pai de numerosas nações. Aqui começa a Deus revelar para mim, para você, Deus revelar para Abraão, o porquê ele se apresentou como todo-poderoso, como El Shaddai. Por quê? Porque Abraão tinha um chamado que era maior do que a sua capacidade de atender. Amados, quando Deus nos chama a andar com Ele, a servi-lo, Deus não está olhando para a nossa bola cheia. Ah, aquele cidadão ali é bom no que faz. Aquele homem é competente. Aquela mulher é a ideal. Deus está olhando para si mesmo. E Deus está querendo trazer uma revelação de si para aquele homem ou para aquela mulher que foi chamada por Ele. Porque quando aquele homem de Deus, aquela mulher de Deus tem uma revelação de Deus, o que era impossível se torna possível, porque o seu Deus lhe foi revelado. Amém? Amém? Deus precisa se revelar a você, para que você não ande na fé dos seus pastores, mas para que você tenha a sua fé e conheça o Deus a quem você serve. Deus chega em um homem de 99 anos de idade, e Deus diz para o homem de 99 anos de idade: quanto a mim, verso 4, será contigo a minha aliança, e serás pai de numerosas nações. Meu Deus do céu, aos 99, sabe que se Deus chamasse Abrão aos 18, ele ia falar: não, deixa comigo, Senhor, deixa com Degas aqui. Mas Deus o chamou aos 99. E as escrituras mais adiante diz que o seu corpo estava amortecido. Nesse momento aqui. Ou seja, ele não tinha vigor para produzir sequer um filho. O que mudou? O que mudou? A revelação de Deus. Verso 5. Abrão já não será o teu nome, e sim Abraão, porque por pai de numerosas nações, o quê? Essa versão interessante diz: te tenho colocado. A minha diz: por pai de numerosas nações eu te constituí. Passado. Ele não tinha nenhum filho de Sara, ele tinha um filho de Agar. Nesse momento aqui, já tinha um filho de seus 12 anos, de Agar. Mas nesse momento de Sara ele não tinha nenhum filho. E a sua descendência, para ser pai de numerosas nações, o seu chamado era em Sara. Ele não tinha nenhum. Então Deus chega para ele e diz: eu sou o El Shaddai. E Abraão recebe a revelação de El Shaddai. E Abraão, pela revelação de El Shaddai, começou a acreditar que ele seria pai de numerosas nações. E ele seria pai de numerosas nações não era porque ele era bom, porque ele era o tal, porque ele era o cara, não. Ele seria pai de numerosas nações, porque o Senhor revelou que era eficaz para torná-lo pai de numerosas nações. Aleluia! Uma revelação de Deus. Uma revelação de Deus mudou a condição de um homem de 99 anos. Visto como pelo seu divino poder,
nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Eu não sei como você olha a oração e a leitura bíblica, mas eu quero trazer uma luz para você, se é que você não tem. Olhe oração, seu tempo de oração e o seu tempo de meditação da palavra de Deus. Olhe isso como um tempo onde você conhece o Pai que você tem nos céus. Olhe o seu tempo de oração como um tempo para conhecer o seu Pai. O seu tempo de meditação na palavra como um tempo para conhecer o seu Pai. Olhe seu tempo devocional assim. E o verso 6 diz: far-te-ei fecundo extraordinariamente, e de ti farei nações, e reis procederão de ti. É o Shaddai. É o Shaddai. Vamos lá para Êxodos capítulo 6, verso 2. Falou mais Deus a Moisés, e lhe disse: eu sou o Senhor. Aparecia a Abraão, a Isaque e a Jacó como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome o Senhor não lhes fui conhecido. Vou dar uma pausa. E vamos pensar bem numa coisa. 430 anos. 430 anos. Senhor para este povo, era um homem que era conhecido como Faraó. Faraó era o Senhor. Então, quando se falava de Senhor, para eles, não era o Todo-Poderoso Deus. Senhor para eles era Faraó. E Senhor para eles deu, aquele Senhor que eles entendiam como Senhor, deu para eles limites, que o Senhor, Deus, estava querendo romper. Eles haviam crescido, vivido e se estabelecido nos limites de Faraó. Era não somente uma cultura, mas era toda uma mentalidade, uma vida que perdurava nos limites de Faraó. E Deus estava então se apresentando a Moisés e levando através de Moisés a revelação: eu sou o Senhor. E até o verso 8, se não me engano, Deus fala 5 vezes, repetidamente: eu sou o Senhor. Eu sou o Senhor. Eu sou o Senhor. E o que Deus queria? Impregnar no entendimento, trazer para o coração deles: escuta, o Senhor da tua vida já não é mais Faraó. O Senhor da tua vida é o Deus Todo-Poderoso, que amplia as tuas fronteiras. Vou repetir. Então, para que o nosso status mude, uma revelação do Senhor, nosso Deus, precisa chegar. Como aquele que atua na nossa competência, como aquele que atua no nosso ministério, como aquele que atua nos nossos dons, como aquele que atua na nossa vida, amém? Como aquele que nos sustenta, como aquele que nos mantém de pé, como aquele que nos santifica. Parecia a Abraão, a Isaque e a Jacó como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome o Senhor não lhes fui conhecido. Também estabeleci a minha aliança com eles, para dar-lhes a terra de Canaã, a terra em que habitaram como peregrinos. Ainda ouvi os gemidos dos filhos de Israel, os quais os egípcios escravizam. E me lembrei da minha aliança. Portanto, dize aos filhos de Israel: eu sou o Senhor. E vos tirarei de debaixo das cargas do Egito, e vos livrarei da sua servidão, e vos resgatarei com braço estendido, e com grandes manifestações de julgamento. Creio que o nosso Pai tem revelação dele para nós, onde ele vai revelar
para nós que Ele é o Deus que nos santifica. Para quê? Para sustentar a nossa santificação. Amém? Não é verdade? Onde Ele vai se manifestar a nós como o nosso provedor. Para quê? Para descansar a nossa alma. Que nós temos um ajudador que cuida da nossa provisão. Amém? É um Deus que vai se revelar. Onde será o buraco que está nos desafiando? Qual será o nosso faraó? Nós temos um garoto na nossa igreja que, filho de uma irmã, membro da nossa igreja, uma obreira lá, sofreu um acidente terrível e se encontra em condições deploráveis. Mas um moço jovem, bem jovem, acho que em torno de uns 28, 30 anos, esse garoto está acreditando que Deus vai fazer uma reviravolta na vida dele. Mas ele teve, por 2 ou 3 vezes, um diagnóstico médico terrível, de que a vida dele não vai passar daquele quadro, daquela situação que ele está vivendo. Às vezes nós somos confrontados por circunstâncias, por situações que nos abatem. A depressão, a doença, um problema grande, grave, financeiro, um problema sério, severo, familiar. Mas quando Deus diz assim, eu sou a tua ajuda, isso muda tudo, isso muda tudo. O que nós mais precisamos é de conhecer esse Deus que se revela a nós, na nossa fraqueza. Ele se revelou a Abraão, eu sou o Deus Todo-Poderoso, aos 99, dizendo, olha, vai ser grande a sua descendência, quanto a minha aliança contigo, a tua descendência será grande. E ele não tinha a menor condição. Deus se revelou a Israel. Abra sua Bíblia, Evangelho de João, capítulo 17. Jesus, se conhece esse capítulo, é a oração do Senhor Jesus. Capítulo 17, no verso 3, está escrito, e a vida eterna é esta. O que é a vida eterna? Completem. E a vida eterna é esta. A vida eterna é conhecer Deus. A vida eterna é conhecê-lo. Ele deu todas as coisas através do conhecimento. Ele continuará dando através do conhecimento. A própria vida eterna chegou até nós por causa do conhecimento. Conhecemos um Jesus que nós não somente chamamos de Jesus, mas nós o chamamos de o nosso Senhor e o nosso Salvador. Amém? Isso é conhecimento. Isso é conhecimento. E aqui o próprio Jesus está dizendo, olha, Pai, a vida eterna é essa, que eles conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro. E eles conheçam a Jesus, a quem Tu enviastes. Eu dizia hoje, ali na igreja do pastor Genival, que nós não podemos estar estagnados. Chega no momento onde a gente para. Não, a gente precisa caminhar mais. Precisamos desenvolver mais. Disse para a igreja que o que nos mantém vivos, de pé e crescendo, é o cordão umbilical da nossa obediência. A obediência funciona entre nós e Deus, o nosso Pai, como um cordão umbilical funciona entre a mamãe e o seu bebê que ela gera. Enquanto eu e você temos disposição de obedecer nosso Deus, de conhecer a palavra dele, de caminhar com ele, temos paixão por ele, queremos caminhar com ele, andar com esse Deus,
Nós estamos ligados pelo princípio da obediência, pela graça da obediência. E aí nós não paramos mesmo, nós vamos conhecendo mesmo. Ele com certeza vai querer se revelar a esse filho que ele ama, essa filha que ele ama. Claro. Porque você está vinculada a ele. E aqui eu quero encerrar fazendo uma pergunta. Tem alguma coisa, meu irmão e minha irmã, que está fazendo você deixar de viver a graça para viver a contrariedade? Seja aqui na sua igreja, seja ali na sua casa, seja acolá no seu trabalho. Será que vale a pena? Será que não vale a pena você dizer assim para Deus: Senhor, seja como tu queres, não como eu quero? Só por causa de uma coisa. Por quê? Porque você não quer romper o cordão umbilical da obediência. Eu quero continuar em crescimento. Eu não quero a minha vida estagnada por coisa alguma. Tem pessoas que dizem assim: pastor, mas eu tenho razão, eu tive razão. Amados, para mim não há razão que basta para viver uma vida estagnada. Para mim só uma coisa interessa: eu quero continuar de pé, eu quero continuar vivo, eu quero continuar crescendo no meu conhecimento do meu Deus. Será que você precisa dizer para alguém assim: eu te perdoo? Você conhecer Deus, eu te perdoo. Ou será que você precisa de ir até alguém e dizer: por favor, me perdoe, eu fiz o que não deveria fazer? Você conhecer Deus, você trazer Deus para o prático, a vida prática. Não vale a pena ficar estagnado. Não vale a pena parar em algum ponto da sua vida espiritual e deixar o conhecimento de Deus para lá. Deus quer se revelar como aquele que te ajuda a sair da condição que você está. Tudo porque Ele quer ver você continuar crescendo, crescendo e crescendo e conhecendo cada dia mais a Ele. Amém? Deus abençoe a sua vida.